Sou Milena da Growover e estamos aqui para mais um episódio do Toque e-Comex. Hoje temos uma convidada especial, a Marta Buffon Martins, da consultoria BMC Consultoria, que vai aí nos apoiar a transcorrer sobre um tema muito relevante, porque vamos falar sobre planejamento estratégico e a sua execução. Isso no cenário expansão internacional. E aí, Marta, quando temos um belo planejamento estratégico, por que depois ele se torna um gargalo na execução? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fico super feliz, Milena, pela oportunidade de falar sobre isso. E nós da BMC Consultoria fazemos o planejamento estratégico de, em média, nos últimos 5 anos, 10 empresas por ano. Então, nós e a nossa equipe, né? Eu e a nossa equipe. E dessas 50 empresas, se eu fizesse uma estatística dos 5 anos, 20% delas não tem na sua estratégia principal atuar no comércio internacional. Somente 20%. As outras todas têm essa estratégia, essa vontade. Por quê? Dividir o mercado interno com o mercado externo é muito relevante numa situação que seja negativa e que possa estar prejudicando o mercado nacional e que dê oportunidade de atuação no mercado internacional. Aí vem os mas, né? Ok. E dessas empresas que querem fazer a internacionalização, dessas, 80% que tem na sua estratégia a internacionalização, quantas delas atuam e quantas delas têm resultado? Imagino que assim, não fiz uma estatística oficial, mas nós temos ao menos 50% dessas empresas que já atuam e tem como meta de 10% a 20% que seu faturamento seja em cima do comércio internacional. Uhum. Outras têm uma dificuldade muito grande na execução. E não passa de 1,5%, 2%, 3%, no máximo 5% de exportação do seu faturamento líquido. Uhum. Então, esse é o ponto que nós temos que pensar. O que tem de certo e o que tem de mais, não vou dizer certo ou errado, mas o que tem de efetivo para que essa exportação aconteça, esse mercado internacional aconteça, e o que são as dificuldades dessas que têm um percentual tão baixo assim e não conseguem sair desse modelo. A estratégia existe, porém a execução é o problema. Perfeito, Marta. A estratégia muitas vezes muito bem definida, delineada, mas quando ela cai para o cenário da execução, ela começa a apresentar dificuldades. Então, nesse viés do planejar e executar, o que tu entende com relação às maiores dificuldades que vêm sendo enfrentadas? Está relacionado ao desconhecimento de mercado, à identificação do mercado potencial, a realmente a competência das equipes internas na execução, o não estar muito próximo à realidade do mercado, ou não estar com uma política ou uma identidade de uma estratégia muito vinculada ao cenário local, aonde essa estratégia vai acontecer? O que tu entende que começa a se tornar mais evidente em todas as empresas ou que acabam repetindo como uma métrica, né, de análise? No final das contas, o mercado não lê o nosso planejamento. A execução é que faz a diferença, a ação que nós fazemos. E tratar a internacionalização como um projeto estratégico, porque é diferente de um plano de ação. Plano de ação é para um ano. Projeto estratégico é para 2, 3 a 5 anos. Tratá-lo como um projeto estratégico, com a atenção que merece esse projeto para realmente dar resultado, faz grande diferença. Ter uma equipe interna que olha para o comércio internacional e faz tudo para acontecer também faz muita diferença. Muitas vezes as empresas investem valores menores e tudo certo, não tem problema, porém fica muito mais lento a busca por esse mercado internacional. E, além disso, vem a questão do identificar o contexto em que nós vamos atuar.
Qual é o país, qual é a cultura desse país, como é o nosso mercado e como nós podemos atuar de forma mais rápida. Muitas vezes, no planejamento estratégico, os dados que vêm são muito relevantes, tem dados, mas aí tem o outro lado que seria nós usarmos esses dados de forma coerente para dar resultado. Perfeito. O que a gente observa muitas vezes que a própria definição da estratégia ou a seleção do mercado-alvo, ele se dá com base em dados estatísticos, muitas vezes de ferramentas básicas que estratificam números. Mas muito mais do que isso, quando a gente analisa com toda a equipe da GrowOver na nossa métrica de análise de mercado potencial, a gente entende que além de dados, a gente precisa inserir o produto no contexto daquele mercado. E para inserir um produto novo num mercado externo, numa exportação, num mercado novo, eu preciso entender todas as variáveis que estão presentes naquele mercado. Desde a relevância da minha concorrência, a tropicalização que eu preciso pensar para esse produto, qual vai ser os canais de distribuição ou de atuação comercial que a gente vai escolher para isso, e também buscar as métricas de investimento, né, Marta? Porque acredito que tudo isso planejado no momento da execução também requer esse viés de investimento e priorização da estratégia, né? Isso mesmo. E a empresa precisa entender que ela não está somente competindo globalmente. Ela precisa reaprender a competir. Reaprender a enxergar o que é esse novo mercado. E muitas vezes os investimentos que são feitos, eles são feitos ou no país errado, e aí isso tem um custo muito grande. Por quê? Os dados mostram o contexto, mas o produto precisa ser customizado. E aí precisamos de especialistas que nos ajudem a minimizar esses, entre aspas, né, dificuldades que nós temos no país, para que a gente consiga agilizar essa atuação no mercado. E hoje a estratégia é muito rápida. A estratégia não tem mais tempo de aguardar. Antes a gente ficava 1 ano com a mesma estratégia. Agora todas as reanálises são feitas trimestralmente e nós reposicionamos as nossas estratégias. Caso não está dando certo, reposicionar e buscar, quem sabe, um especialista que nos ajude a atuar melhor nesse mercado ou buscar uma especialização maior da nossa equipe interna para que isso possa ser feito com agilidade. São 2 fatores bem importantes, porque, na verdade, identificar rápido, né? Mesmo que no mercado externo a gente precisa tempo para execução de uma estratégia, é importante para a gente não alocar justamente os investimentos em algo que, por uma análise não tão bem aprimorada, levem a um investimento equivocado. Então, realmente contar com uma equipe, com a sua qualificação da equipe interna ou contar com uma equipe externa, muitas vezes pode acelerar esse processo de expansão e tirar esse gargalo e realmente conseguir executar com maior agilidade. Então, o que a gente observa por experiência em muitos cenários? Às vezes, aquela estratégia ela consta no planejamento, ela tem previsão de investimento, mas quando ela vai para a execução, ela acaba não conseguindo ser concretizada justamente por não ter a expertise internalizada. E não tendo expertise, eu não consigo chegar só para um banco de dados num potencial comprador no país, né? Eu preciso chegar naquele meu potencial importador ou naqueles contatos todos que eu mapeei no meu planejamento com a estratégia certa para que ele seja o meu parceiro estratégico, para que ele seja o meu cliente-alvo e a gente efetivamente consiga sair entre uma expectativa de negócio e uma consolidação de negócio. Então, aí que a gente nota que é necessário muitas vezes a expertise, a experiência associada a isso e também realmente os 2 lados estando no momento e na oportunidade certa, né? Com certeza a estratégia não atravessa a fronteira sozinha. Isso, esse é o maior detalhe. Ela precisa de uma operação forte. E aqui eu vou falar de um exemplo muito positivo, que é uma equipe interna com apoio de equipes externas também, que fez a internacionalização por meio do mundo digital.
Excelente. Por que não começar pelo mundo digital, uma vez que é possível e que hoje as vendas no e-commerce, até internacional, elas estão crescendo anualmente. E essa é óbvio que não é tão simples assim, porque precisa conhecer como a Amazon atua mundialmente, como sei lá, o Mercado Livre atua mundialmente e pensar também quanto isso custa. Será que nós estamos preparados internamente com softwares adequados para fazer toda a integração? Será que nós temos recursos para fazer um CD internacional para deixar o nosso produto? Ou, quem sabe, o nosso parceiro internacional digital, ele também tenha algum recurso onde a gente possa deixar o nosso produto no CD deles. Tudo isso são análises. Quanto nós podemos atuar, por exemplo, no mercado americano, se o nosso produto é um produto que tem boa aceitação no mercado americano, quem são os players melhores ou quem são os nossos parceiros que podem nos ajudar? Na Europa, eu quero atuar na Europa, mas será que eu tenho braço? Se eu vou assumir, por exemplo, Amazon ou Mercado Livre, ou seja, qualquer outro parceiro, será que eu tenho braços para mais países ou se restringe a um só? Então, todas essas análises, e aí eu vou falar de cases positivos, né, de empresas que começaram dessa forma, pela digitalização do comércio internacional, e deu muito certo. Então, são casos positivos que é um dos caminhos que a gente pode buscar também. Sim, esse é um dos possíveis caminhos, né? Essencialmente, quando a gente pensa também muito o mercado americano, a gente apoia muitos dos clientes da Growover que utilizam essa estratégia de entrada, que é com presença de produto no mercado, através das operações que a gente apoia lá e da estrutura que a gente tem lá, para conseguir entrar no canal digital primeiro, ganhar presença do produto ao mercado e depois disso expandir as demais estratégias vinculadas a já uma disponibilidade de produto local. Isso pode ser estratégia aplicada em outros países também. Para o mercado europeu também isso vem despontando como uma grande tendência. E para os mercados latinos a gente tem mais o viés da presença através de canais de distribuição local, através de uma presença física, de um canal mais tradicional, né, do movimento do expandir. Mas todos esses movimentos precisam ser analisados, olhados, porque eles podem ser uma grande oportunidade para a sua empresa, para o seu negócio e também uma nova forma de tornar essa estratégia uma execução, né? E eu não tenho dúvida, em todas as empresas, normalmente, se não surge automaticamente a estratégia de internacionalização, nós da BMC provocamos a empresa para que isso ocorra. Porém, se não está na liderança ou nos fundadores ou no time que está conduzindo a empresa essa vontade de internacionalização, é os 20% que não anda, certo? É aqueles 20% que eu falei que não... Porque se a empresa decide que não quer a internacionalização como estratégia importante, relevante, não tem como nós imprimirmos isso na empresa, porque talvez ela não esteja preparada ainda para isso. E a partir daí, quando se decide, queremos a internacionalização, e isso é muito bom, porque no momento que o dólar está em alta ou no momento que o dólar está em baixa, eu tenho o recurso da exportação. É claro que exige um investimento bastante grande em feiras internacionais, em adaptação do produto, né? A tecnologia tem que ser pensada também, que tipo de tecnologia eu vou usar, mas tem muito a ver com a liderança, com a gestão da empresa. Por quê? Se eu tenho uma estratégia de internacionalização, eu não posso dizer em 5 anos eu vou atuar no tal país. Eu preciso pensar, como eu falei, a estratégia hoje é ágil. Eu preciso pensar em quanto tempo eu consigo atuar com dados concretos, certo? E muitas vezes o que acontece é que o time que trabalha com a exportação
não tem o orçamento necessário para fazer tudo isso, e nós precisamos já pensar desde a definição do orçamento um valor de investimento para atuação no comércio internacional. E o que acontece nas empresas médias, principalmente, é agregar a função de quem trabalha com comércio internacional, ou melhor, internacionalização da empresa como estratégia, agregar atividades de importação. Então, quando eu importo máquina ou importo matéria-prima, está com a mesma pessoa que está definida para fazer o comércio internacional na venda. E isso, às vezes, cria o processo de importação e também de exportação, ele tem burocracias, óbvio, né? E nós precisamos, a rotina engole, a operação engole a estratégia. Então, nós temos que pensar o quanto existe atividades estratégicas para esse time que vai conduzir o comércio internacional na questão da venda e também quanto nós vamos usar desse tempo para fazer o comércio de importação. Isso acontece nas empresas também. Esse cenário acontece um pouco porque também a gente vê sempre a internacionalização, ou quando a empresa fala comércio exterior e a empresa está num processo de crescimento, ela entende que muitas vezes com um profissional ela consegue fazer os dois vieses, né? O importar e o exportar. Claro que a gente entende como equipe que muitas vezes esse é o caminho de iniciar, mas a gente sabe também que o resultado ele vem da onde a gente coloca a nossa maior energia como profissional que prospecta, que busca geração de negócio, ter profissionais focados, ter uma empresa que possa apoiar de forma muito assertiva no buscar efetivamente o meu cliente de exportação, a gente consegue trazer o resultado muito mais rápido. E aí, efetivamente, ajudar com que a gente consiga gerar negócios. Porque muitas vezes também a gente quer a geração do fechamento do primeiro pedido na exportação rápido. A gente sabe que temos que construir isso, é de médio e longo prazo, mas a necessidade de ver o resultado rápido. Então, para isso, quanto mais a gente tiver profissional dedicado, equipe de apoio, que seja uma empresa que também terceirizada que possa apoiar nisso, é uma forma de acelerar e realmente conseguir chegar mais rápido ao resultado almejado, né? E uma questão bem importante, escalar globalmente exige desapegar do que deu certo aqui no Brasil. Muitas vezes eu digo assim, nossa, mas eu atuei na região sudeste e fiz a estratégia tal. Agora eu atuei na região nordeste, norte e nordeste, e consegui ter sucesso. Se eu não desapegar disso, internacionalmente, nem tudo acontece como a gente pensa. E é outro país, é outro mercado. Então, o desapegar e dizer assim, não, mas eu fiz isso aqui no Brasil e funcionou. Às vezes não vai funcionar no mercado internacional, certo? E a gente escuta muito isso dos clientes que começam esse processo, porque eu sempre fiz assim, ou o mercado brasileiro é assim. Eu atendo os meus clientes assim. A gente pondera sim, isso é muito importante, porque até aqui deu certo, né? Mas quando a gente olha para um outro contexto global, a gente precisa estar aberto a entender aquele contexto e se adaptar rapidamente a ele. E dali, tirar a oportunidade que a gente precisa para geração de negócio. Então, essa flexibilidade, ela tem que ser bem prioridade para as empresas, porque aquelas que são flexíveis são as que primeiro conseguem concretizar essa estratégia. As que são mais resistentes, que querem repetir um método, que querem repetir aquilo que deu certo aqui, muitas vezes elas perdem a oportunidade pela resistência, né? E outro ponto bem importante é a clareza da estratégia. Muitas vezes, a equipe do comércio internacional não participa do planejamento estratégico, das reuniões de planejamento estratégico. Ok, tem um gerente que conduz a área e que participa, porém, não existe a clareza da urgência de se atuar internacionalmente para a equipe. A equipe lê a estratégia e desdobra os planos de ação ou projetos estratégicos de uma forma até operacional e não estratégica, por muitas vezes desconhecimento
ou por não ter sido passado com tanta clareza o que exatamente precisamos atuar no comércio internacional. Então, é importante ter medições. E essas medições são relevantes para que a gente consiga colher frutos e olhar o resultado sem problema nenhum. Não atingir minha meta, vou corrigir a rota e vou buscar o resultado de outra forma. Agora, não ter clareza do que nós precisamos fazer, não ter iniciativas estratégicas para esse projeto estratégico e também não corrigir a rota na medida em que a gente vê que os resultados não são atingidos por meio de OKRs ou KPIs, nós precisamos dar relevância a isso e pensar assim, eu preciso controlar para que isso dê certo, acompanhar para que dê certo. Mas, por outro lado, quando a gente usa a palavra controle, fica meio assim, parece que eu tenho que controlar a equipe. Não é isso. É dar liberdade, porque muitas vezes o time nacional atua com um tipo de controle. E o time internacional atua com um pouco mais de... Não quero dizer que eles tomem as decisões sozinhos, mas eles têm a liberdade de trazer, pelo menos, ideias diferentes. Associadas àquele contexto que eles vão se inserir no mercado externo, né? E essa mensuração do rumo que a gente está indo, ou o quanto da nossa estratégia deu certo, é muito importante para a gente fazer aquela leitura. Quais são as maiores dificuldades? Quais são os maiores erros que vêm ocorrendo que dificultam a consolidação das vendas, das exportações, né? Então, com esse contexto onde a gente tem uma possibilidade de investir, a gente tem a possibilidade de executar. Por que mesmo assim o que eu planejei, o que eu coloquei como minha estratégia lá na ponta acaba não ocorrendo, né? Então, quais são as leituras que a gente faz, Marta, desse cenário aí? Olha, primeiro é subestimar o custo e o tempo da operação. Eu muitas vezes coloco um orçamento para isso e aí vejo que não é assim. Viagens internacionais, feiras internacionais, digitalização internacional exige investimento. O outro ponto importante é entrar em muitos mercados ao mesmo tempo. Isso. Então, quantas vezes eu vejo, eu vou atuar na África, na Europa e vou atuar na América Latina e também, quer dizer, eu vou atuar em tudo. Quem quer tudo não tem nada, né? Então, a gente fala, tem que ser muito claro e objetivo no mercado-alvo, né? E a outra questão é escolher o parceiro errado. Porque muitas vezes a gente aposta, principalmente aqui na América Latina, em parceiros pela facilidade de conhecimento, de idioma. E o parceiro, depois de um tempo, a gente vê que não é adequado. Então, eu perdi muito tempo em fazer isso tudo, esse movimento. E poderia ter atuado com outro tipo de canal, porque exportação também tem canais diferentes de atuação. E isso precisa ser percebido rapidamente. Então, para mim, esses basicamente são os maiores problemas de erros na execução da estratégia. A gente também, como grower, identifica que quando a gente escolhe múltiplas frentes de trabalho e não tem clareza justamente do mercado que a gente vai trabalhar, em cada ciclo a gente chama, e esses ciclos eles não são de curto prazo, embora a estratégia ela tem que ser flexível, a gente entende, mas a gente precisa ciclos de conseguir uma presença no mercado e que esse mercado reaja. Então a gente fala que a estratégia ela é sempre de médio e longo prazo, que a gente mapeia mercados potenciais para ações estratégicas no período de um ano, executa elas por 180 dias, mensura e segue ou realinha essas estratégias, porque a gente vai conseguir mensurar quanto mais próximo do resultado a gente está. E sempre trabalhando uma expansão gradativa de 2 mercados potenciais por ano. Se a empresa tiver uma capacidade muito grande de investimento, isso pode ser acelerado, tanto com ampliação de equipe interna ou com apoio externo. Mas quando ela tiver os focos muito delineados dos mercados que ela está trabalhando, com a clareza da execução, a gente está obtendo aí resultados bem interessantes e bem alinhados.
E muitas vezes o pensamento de que, falando novamente, né, o que me trouxe até aqui vai me levar para o mercado internacional. Às vezes o produto precisa ser alterado rapidamente. Às vezes o time que está atuando naquele país não tem tanto conhecimento. E aí a gente diz assim, não, ele fala espanhol, então ele vai atuar nesse mercado. Nem sempre só falar espanhol é isso que necessita. Porque ele é muito bom no inglês, então eu vou colocar nos outros mercados. E assim por diante. Nós tivemos a oportunidade de participar numa reunião internacional, né, Milena, foi em setembro do ano passado, outubro. Sim. E eu vi quanto é difícil negociar com um fornecedor internacional ou com um comprador internacional. Então, essa dificuldade de entender a cultura do local, muitas vezes passa em branco e a gente não se dá conta que só o idioma não é suficiente. Tem que ser alguém que tenha algumas expertises diferentes e relacionamento também é importante em qualquer país. Isso. E a gente entende que muitas vezes esses aspectos culturais, né, Marta, pela própria experiência que a gente viveu, elas te colocam num ponto, mas a gente consegue, do outro lado, ter as pessoas que têm um pensamento totalmente diferente, porque elas vivem numa cultura diferente. Então, muito mais engessado, mais fechado, menos aberto a olhar para uma solução, mais focado no problema. Então, quando a gente tem mentalidades distintas numa frente de negociação, isso também impacta, né, no posicionamento e no rumo que essa negociação vai ter. Então, esse contexto, ele já nos geraria um novo podcast. Sim! Um novo podcast de diferenças culturais na negociação. Realmente é desafiador esse universo, mas esse ponto que a Marta colocou, eu acho que ele segue também para a gente puxando o fechamento do nossa edição aqui, é a questão do relacionamento. Independente das fronteiras que a gente quiser ultrapassar, nós temos pessoas, nós temos partes que precisam conseguir estabelecer um relacionamento mínimo, uma sinergia de negócio, um propósito. E aí, muitas vezes, a gente entende que isso, por todos os canais de digitalização, por todos os canais de evolução da tecnologia, a gente entende que eles viriam a suprir. Mas parte disso, sim, pode ser suprido. Mas parte disso requer ainda o aperto de mão, né? Isso. A gente sente a presença, o aperto de mão, o olhar e a possibilidade de finalização de um negócio de uma forma ainda muito tradicional, que carrega aí a oportunidade também para quem está trabalhando essa frente de expansão. E se tem algo assim que eu gostaria de deixar para finalizar, né, essa conversa, é que estratégia internacional exige menos suposição e mais validação. Isso é o que a BMC tem como premissa maior. Se nós queremos atuar no mercado internacional, suposições, elas só vão atrasar. São testes que nós vamos fazer e aí pilotos, né, que vão ser colocados em prática, porém custa tempo e dinheiro. E muitas vezes a gente não tem esse tempo para fazer o processo de internacionalização da empresa. Por esse motivo, validar tudo que nós vamos buscar, os dados que nós vamos buscar, para que se erre menos. Não significa que não se vai errar. No mercado internacional existe isso, faz parte do dia a dia, o erro, mas nós temos que buscar isso como nossa premissa básica, validar antes, né? E ter um bom roadmap de execução. Bom, são atividades realmente iniciativas estratégicas ou são iniciativas apenas operacionais? Que eu estou trabalhando na operação e isso não vai dar grande resultado. Então, nós precisamos realmente pensar estrategicamente o comércio internacional. Perfeito, obrigada aí pelas contribuições, obrigada por estarmos discutindo um tema tão relevante. Eu acho que o desafio fica, vamos colocar a mão na massa e executar, né? Executar tudo que o planejamento muito bem coloca como diretriz estratégica para a empresa que está pensando aí
no seu próprio planejamento estratégico, inserir a estratégia de expansão internacional, podem contar com a equipe Grow Over, podem contar com o apoio aí da BMC nessa melhor análise também. E na execução também podemos aí apoiar todas aquelas estratégias que estão adormecidas e precisam efetivamente com assertividade para execução. Agradecemos aí a Marta pela participação e deixamos a ela aí a última palavra de encerramento. Sim, o que eu tenho a dizer com relação à estratégia e à BMC? Com certeza, a internacionalização é uma das estratégias que nós da BMC Consultoria defendemos e temos caminhos, porque temos muitos casos de sucesso. E a partir dessa estratégia definida, na parceria, né, com a Grow Over, na indicação de questões técnicas que podem encurtar esse caminho e ter mais resultados, né, rapidamente, com certeza nós vamos seguir defendendo que a internacionalização é o caminho e que nós não temos dúvida de que o que nos levou até aqui pode sim, apesar de eu ter dito que não é tudo isso que vai nos levar para outro país, mas pode sim, se com conhecimento técnico agregado, nos levar para outro país. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada.